Shalom, shalom, graça e paz, amados. Sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula da Escola de Treinamento Ministerial. Estamos aqui para poder realmente aprender mais das Escrituras, da Palavra. E nós estamos nessa aula de treinamento porque cremos que Deus está forjando em nós o caráter de líder de êxito. Porque cada um de vocês, cada um de nós será um instrumento de Deus para a vida de muitas vidas. Queria glorificar a Deus pela sua vida, pela sua dedicação, pela sua determinação, seu tempo que você está se expondo para ouvir essas aulas, essas ministrações. Essas aulas e ministrações servirão para que você seja edificado por toda a sua vida, para aplicar não só na sua vida ministerial, mas na sua vida de forma geral. E eu creio que Deus vai realmente derramar da sua glória, do seu poder sobre nós. E hoje nós vamos falar sobre a Bíblia nos ensina quem é Jesus. E eu quero, antes de começar a ministrar, eu queria orar com você. Estamos nesse momento de adoração aqui. Eu creio que a adoração, ela realmente abre os céus, limpa os céus. Eu aconselho você como um discípulo, você também que está iniciando a caminhada, você também que já tem bastante tempo na caminhada, servindo a Jesus, você ter seu tempo diário com Deus, tempo de devocional, tempo de estar compartilhando da palavra, tempo de estar meditando na palavra todos os dias. Isso é que fortalece a vida do crente, isso é que verdadeiramente dá força para você enfrentar qualquer tipo de guerra e de luta. Amém? Nós vamos orar nesse momento e vamos pedir a presença do Espírito Santo para que Ele venha trazer sobre nós essa unção. Soberano e eterno Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu santo nome. Obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, diante dos Teus servos que estão ouvindo esta palestra, esta ministração. Sabemos que a Tua palavra, ela nunca volta vazia, Senhor. E creio que todos aqueles que ouviram esta ministração, esta palavra, terão, Pai, sua vida transformada, terá um crescimento extraordinário na sua vida, na sua caminhada com Cristo. E eles estão a cada dia, nós estamos aprendendo, Deus, a ter o caráter de Cristo. Por isso te pedimos, Deus, abençoe esta aula e que o Teu Espírito Santo esteja nos convencendo, nos conduzindo, Senhor, a entender qual é o propósito do Senhor em nossas vidas e entender o que a Bíblia fala e ensina a respeito de Jesus. Desde já te damos toda a honra, toda a glória e te pedimos que o Senhor esteja conosco nesta hora, nos ministrando, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém bem forte aí? Glória a Deus, queridos. Nós vamos, nesse momento, dar início. Eu queria ler o texto de João, capítulo 1, do 1 ao 3, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas que foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida a luz dos homens. Nós vamos fazer a introdução dessa palestra, dessa ministração. E eu creio que você que já tem a sua vida, já entregou sua vida para Jesus, você está aprendendo, você está nessa caminhada de aprender mais, em conhecer, em prosseguir em conhecer o Senhor. A gente nunca para de conhecer a Deus. Deus é infinito, a gente não vai conseguir, por mais que a gente leia, que a gente busque, a gente não vai conseguir ter tudo, o entendimento completo, porque nós só vamos ter esse entendimento completo quando estivermos face a face na glória, vivendo a eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos ser aqueles que vão ser caçadores de Deus, de buscar a sua face todos os dias, de aprender, em conhecer Ele melhor. Mas o livro de João traz a revelação de quem é Jesus e de como Ele se torna a plenitude do poder de Deus entre nós. Jesus, ele veio para trazer para a terra aquilo que se havia perdido. A Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus, todos foram destituídos da comunhão com o Espírito Santo, com Deus. Adão tinha comunhão, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então Adão podia ver Deus face a face, e Adão perdeu essa comunhão
por causa da desobediência. Adão, Deus deu a responsabilidade a ele de cuidar de toda a terra, de dominar sobre todas as coisas e cuidar inclusive da sua esposa, da sua mulher. Mas infelizmente a sua mulher ficou vulnerável e a serpente veio e influenciou a mulher. E a mulher influenciou o homem sucessivamente. E ambos foram influenciados pelo inimigo, pelo diabo, e eles perderam essa graça, essa comunhão de estar face a face com Deus. E o homem é criação, é coroa da criação de Deus. Deus não desistiu do homem. Naquele mesmo momento, quando Deus sentenciou a humanidade, sentenciou Adão e a terra, Deus disse, olha, da semente do homem, da mulher, nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A serpente que enganou o homem, que enganou a humanidade. Então Jesus viria, então Jesus é essa pessoa que veio para a terra trazer sobre nós o resgate de tudo aquilo que havia perdido. Ainda no trecho de João, podemos identificar como Jesus e Deus são rigorosamente unidos. Embora sendo duas pessoas distintas, né, que nós vamos falar sobre a Trindade em outro momento, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, porém são um. É um mistério. São pessoas distintas, cada um separadamente, porém os três são um. Eles não agem de forma incoerente, um concorda com uma coisa, concorda com outra, não. Os três fazem a mesma coisa. Então, é o mistério de Deus. Então, podemos ver, destacado nesta realidade, o princípio da união a partir deste conceito. Concluir que o homem, mesmo sendo limitado, pode entrar em uma aliança plena com Deus. Então, Jesus veio trazer esse resgate, essa aliança que havia rompido de Deus para com o homem, para poder o homem voltar a ter acesso ao Pai. Em Cristo, por intermédio do sacrifício da cruz, temos o maior exemplo de submissão e obediência. Então, Cristo sendo Deus, na realidade Jesus sendo Deus, ele não usurpou em querer ter o seu poder aqui na terra, não. Ele se despiu daquela glória. Ele veio 100% homem, 100% Deus, porém, ele não usou da glória dele, do poder celestial que ele tinha para atuar na terra. Ele veio na terra, mostrou que o homem pode viver sem pecado aqui na terra. Jesus como Deus. Jesus é o Filho de Deus, como a Bíblia diz em Miqueias 5:2, Isaías 9:6 e João 1:14. Como Deus, ele possui todos os atributos da pessoa de Deus. Como modelo de filho obediente, aceitou completamente a tarefa que Deus lhe havia conferido e por intermédio do seu sacrifício nos reconciliou com Deus. Então, Jesus recebeu a tarefa de vir para a terra resgatar toda a humanidade. E Jesus, ele cumpriu tudo, amado. Ele cumpriu todas as coisas, ele não errou em nada, ele não vacilou em nada. Jesus como homem, embora creiamos que Jesus é plenamente Deus e que esteja plenamente envolvido na sua glória e das suas qualidades, tanto naturais quanto morais, precisamos ver que Jesus também, na perspectiva da sua humanidade, uma vez que esta nos possibilitou o cumprimento de toda a vontade de Deus. Então a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus foi o que? Resgatar a humanidade. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Nasceu de uma mulher e que o que diferenciou foi que ele não vinha da semente humana. Então, Jesus não nasceu de uma relação sexual de um homem, mas Jesus ele nasceu de uma semente sobrenatural que veio do Espírito Santo, que veio sobre Maria, e aí o Espírito Santo gerou Jesus dentro de Maria. Nesse fato reside o grande trunfo da humanidade. Jesus não foi gerado pela semente do pecado, mas pela própria santidade de Deus. Olha que coisa tremenda. Coisa sobrenatural. A gente sabe que para se nascer alguém tem que ter uma relação de um homem e uma mulher.
Só o homem ou a mulher pode gerar filhos. Homem com homem, nem mulher com mulher não pode gerar filhos, só o homem. Foi Deus que criou dessa forma. Então, Deus, para que a humanidade recebesse a divindade dele, a legalidade foi humana, para nascer por uma mulher, porém, quem colocou a semente dentro da mulher foi o próprio Deus, o Espírito Santo. E ela gerou Jesus, e isso ele se tornou um grande homem de Deus. Devemos entender que Jesus teve uma humanidade tão efetiva quanto a sua santidade, deidade, mas sem pecado. Ou seja, Jesus viveu humanamente, mas ele não pecou. Todos nós, quando nascemos, já nascemos da semente do pecado. A relação do homem e da mulher já é pecado. Mas Jesus, ele nasceu da semente sem o pecado. Vocês estão entendendo? Então, Jesus, ele veio com um propósito pleno de Deus para a terra, para poder gerar essa obra gloriosa. Porque homem nenhum poderia fazer a obra que Jesus fez. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Ninguém poderia. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos os grandes profetas, homens de Deus, foram homens de Deus, mas eles não tinham o potencial de realizar a obra da redenção. A obra da redenção tinha que vir do trono, tinha que vir do próprio Deus, do céu. As obras de Jesus Cristo. Quando falamos da obra de Jesus Cristo, precisamos observar dois aspectos. O primeiro diz respeito ao ato da redenção. Então, a obra de Jesus foi a redenção, trazer redenção sobre a humanidade. E o outro fala que esse ato representa o que representa para nós. Nesse momento, nos deteremos apenas ao primeiro aspecto do texto, que melhor relata a atitude redentora de Jesus, está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, no verso 5 a 11. Nesse texto, vemos um roteiro da vitória, contendo 4 passos que levaram Jesus do sofrimento à glória, ou seja, do sofrimento à glória. O primeiro passo está em Filipenses 5:6, ele subsistindo em forma de Deus. Subsistindo em forma de Deus. Essa passagem mostra que Jesus, embora sendo Deus, não se agarrou a isso como algo que o impedisse de cumprir a vontade de seu Pai. Ou seja, Jesus ele não quis que a glória que ele tinha lá com o Pai, tanto que quando Jesus fazia as orações, né, com Deus, eu acredito que era os momentos de orações que Jesus fazia. Eu acredito que Jesus se lembrava dos momentos, dos tempos que ele vivia na glória com Deus. Então, Jesus ele não quis que essa glória viesse para a terra, na vida dele. Ele poderia vir como um ser celestial, mas ele não teria legalidade humana para cumprir todo o propósito de resgate. Ele tomou a forma de servo. Quando a palavra fala de esvaziamento de Jesus, não se refere à ausência da sua glória, mas sim da sua limitação em condição humana. Jesus ele era 100% Deus e era 100% humano. Ele poderia vir 100% Deus, e aí que não teria a legalidade para ter o resgate. Porque não sei qual seria o argumento, se o próprio diabo queria argumentar, o próprio homem iria argumentar. Não, ele veio como Deus, ele não é homem, então ele veio como homem, sentiu as mesmas dores, sentiu tudo que a gente sentiu, passou por tudo que a gente passa, para poder provar à humanidade que há condição de viver uma vida sem pecado. Ele humilhou-se sendo obediente até a morte, Filipenses 2:8. Jesus podia usufruir dos seus privilégios, pois sendo Deus, tinha prerrogativas para isso. Quando se tornou homem, ele decidiu viver as limitações desta natureza. Ele decidiu, Pai, eu vou viver o que eles vivem, eu vou sentir o que eles sentem. Então, foi completamente exposto, ficou nu, o que era para o judeu uma grande ofensa, né? Tudo isso com o objetivo de cumprir o propósito de Deus para a humanidade. Jesus ele levou as últimas consequências da sua obediência ao seu Pai. Ele mostrou que todos aqueles que são obedientes recebem um galardão segundo a sua obediência. Amados, Jesus foi tentado, todos nós sabemos. Mateus capítulo 4 fala sobre isso.
E a gente sabe que ele foi tentado, mas ele superou todas as tentações, ele passou por todas as provas para mostrar para mim e para você que todo aquele que aceita ele pode passar pela prova e vai vencer todas as provas em nome de Jesus. Exaltado soberanamente. Quando Jesus decidiu cumprir os desafios da tarefa, estava consciente de que isso também lhe traria um grande privilégio. Ele iria ter um grande sofrimento, mas ele iria ter um grande privilégio. Não para a vida dele só, mas para toda a humanidade. Todas as vezes que uma semente é plantada e morrendo, ela dá fruto. O propósito de Jesus, o próprio Jesus disse isso. Se um grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. Devemos perceber que Jesus sabia exatamente o que representava a morte terrível. Da mesma intensidade da morte que o diabo queria levar Jesus a experimentar. Deus preparou uma exaltação sem precedentes. Olha o que Deus preparou para Jesus. Jesus sabia, como filho, conhecer seu Pai, que ninguém jamais superou a Deus na arte de dar. Então, quem mais deu foi Deus. Deus deu o seu único filho por todos, por resgate de todos. Resultado da morte de Jesus. Qual foi esse resultado? Jesus trouxe resgate e reconciliação. Resgate e reconciliação. Grave aí que isso aí é uma chave para você me dar a resposta ainda hoje através do nosso teste. Nosso teste é você trazer um feedback daquilo que você aprendeu na aula. O resultado da morte de Jesus, resgate e reconciliação. Os benefícios da morte de Jesus. O resultado é resgate. O escrito de Cristo nos trouxe, o sacrifício de Cristo, perdão, nos trouxe resultados consideráveis para quais devemos atentar. O resgate, a morte de Cristo, pagou o preço da plenitude pelo pecado. Ele pagou o preço total por toda a humanidade. Reconciliação, a posição do mundo em relação a Deus foi modificada pela morte de Cristo, ou seja, aquilo que havia perdido, Jesus trouxe de volta ao resgate. Então, nós passamos a ter livre acesso a Deus. Nós não tínhamos livre acesso a Deus, porque perdemos esse acesso por causa do pecado, por causa do pecado de Adão. Mas através desse sacrifício de Jesus, essa reconciliação Jesus trouxe de volta, para que pudéssemos ter essa vida plena com Deus. E hoje eu e você temos livre acesso para entrar na sala do trono, orar, sentir a presença, Deus nos visitar. Outrora não era assim, dessa forma. O Espírito Santo vinha sobre alguns homens ou mulheres de Deus, mas hoje a palavra já se cumpriu. A Bíblia diz que o Espírito já foi derramado sobre toda a carne. Todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus será salvo. E o Espírito Santo de Deus, ele já foi derramado sobre toda a humanidade, para todo aquele que aceita o Senhor Jesus. A legalidade para ter o Espírito Santo é aceitar Jesus. Se nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo. Se nós não temos Jesus, não temos o Espírito Santo. Então existe uma legalidade para que o Espírito Santo venha sobre nós. E essa legalidade é Jesus. E eu e você temos Jesus. Posso ouvir um amém? Os benefícios da morte de Jesus. Trouxe justificação e adoção. Anote aí, ó. Justificação e adoção. Os benefícios da morte de Jesus. Ser justificado significa tornar-se justo. Romanos 3, 24. Em Jesus, Deus tomou sobre si todo o castigo que a nossa desobediência merece. Na cruz, ele cumpriu tudo o que a justiça exigia. Então, o que Jesus cumpriu na cruz, a exigência exigia que se fosse morto pelos pecados, então ele morreu pelos pecados. E a morte dele foi uma morte de cruz. Outro benefício da morte é a adoção. Agora nós fomos introduzidos na família de Deus pelo sacrifício de Jesus e nos tornamos filhos de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Então hoje nós somos herdeiros e co-herdeiros através de Jesus Cristo. Tudo que nós pedimos em nome de Jesus, o Senhor nos concede. Se nós estivermos de acordo com a sua palavra,
se nós estivermos alinhados à sua palavra, tudo quanto pedimos, ele nos concede. Amém? Santificação, outro benefício que Jesus trouxe, benefício da morte de Jesus. Justificação, adoção e santificação. Nós que em outro tempo éramos escravos do pecado, agora nos tornamos puros pelo sacrifício de Jesus. Jesus nos purificou, ele perdoou os nossos pecados. Deus nos gerou para um relacionamento com ele e com os nossos semelhantes. Posteriormente, com a sua morte e ressurreição, Jesus decidiu morar dentro de nós. Olha que coisa tremenda, amado. Pois Deus compreendia que se o pecado havia sido colocado dentro do homem, olha, o pecado estava dentro do homem, não é verdade? Mas quando o homem se arrepende e aceita Jesus, o que acontece? Jesus passa a habitar dentro de nós. Nós passamos a ter a natureza de Cristo, ter o caráter de Cristo implantado em nós. Alguém que precisa tirá-lo de lá. Então, quem só pode tirar o pecado do homem só é Jesus. Então, quando Jesus tira o pecado do homem, substitui pela sua presença. Quando Jesus fez isso, estava cumprindo o sentido mais profundo da santificação, pois separou o homem exclusivamente para Deus. Pronto, agora você é de Deus. Eu estou dentro de você e agora você é de Deus. Você agora é guiado pelo Espírito Santo. Você não é mais guiado pelo seu homem natural. Você não é mais guiado pela sua carne. Ele decidiu assumir o controle do homem por intermédio desse espírito recriado. Ou seja, nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Aonde Deus habita, onde o Espírito Santo, onde Jesus habita, é no nosso espírito. Ele não habita na nossa carne. Ele não habita na nossa carne, ele habita no nosso espírito. Na parte mais, vamos dizer assim, sensível, na parte onde Deus tem legalidade de estar. Deus não opera na carne, Deus opera no espírito. Agora, o nosso espírito regenerado, juntamente com o Espírito Santo de Deus, traz o quê? A direção para viver esse corpo carnal, natural, viver uma vida de santidade, uma vida de separado. Porque a carne, ela não se converte, a carne, ela permanece do mesmo jeito. Quem se converte é a alma, é o espírito e a alma. E aí ela conduz o homem. Então, se a gente vacilar, essa carne, ela pode voltar. Não é por isso que o homem, a Bíblia diz que a gente deve andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Está lá em Gálatas. Então, nós não podemos deixar que a nossa carne venha prevalecer. A gente tem que deixar que Jesus governe a nossa vida. Então, para concluir essa aula é bem curtinha hoje, amados. Por incrível que pareça, a conclusão dessa aula é o seguinte: é que ele decidiu assumir o controle do homem por intermédio deste espírito recriado, transformado, direcionando a não mais ceder às inclinações da carne. Gálatas 5,17. Santificação, portanto, é a separação do homem de toda espécie de pecado. A santificação é a separação do homem de toda espécie de pecado. É senhorio pleno de Cristo Jesus na vida do crente. Ou seja, Jesus, os benefícios da morte de Jesus foi para justificação, adoção e santificação. E a conclusão é: Jesus Cristo, sendo Deus, tornou-se homem para nos salvar e foi fiel ao Pai em tudo. A morte e ressurreição de Jesus Cristo nos trouxe, olha aí a chave para você falar comigo depois: resgate, reconciliação, justificação, adoção e santificação. Vou repetir. A morte e ressurreição de Jesus Cristo trouxe resgate, reconciliação, justificação, adoção e santificação. E aqui nós concluímos esta aula sobre quem é Jesus. Nós concluímos esta aula aqui, o que a Bíblia nos ensina quem é Jesus. Então, eu só vou fazer um resumo para você entender. Jesus como Deus, Jesus como homem, as obras de Jesus, que Jesus Cristo veio fazer na cruz, o que Jesus veio trazer, ele substituindo em forma de Deus, ele tornou-se a forma de servo, ele humilhou-se sendo obediente até a morte, exaltado sobremaneira, Deus o exaltou sobremaneira sobre todas as coisas, sobre todo o nome. Jesus recebeu o poder nos céus e na terra. Então, todo o poder, ele tinha poder no céu,
e ele veio receber o poder na terra. O resultado da morte de Jesus, esse sacrifício, foi resgate e reconciliação. Os benefícios da morte de Jesus, justificação, adoção e santificação. E aqui a gente termina esta aula fazendo com que você reflita que você tem que ser aquele que vai refletir a glória de Jesus Cristo para a vida das pessoas. Quando as pessoas olharem para você, vai ver que você é um cristão, porque você parece com ele. Você tem as características de Jesus, você tem o DNA de Jesus, você tem o caráter de Cristo, porque você tem aprendido. Tudo isso que você aprende, as Escrituras nos ensina a viver uma vida plena de santidade com Deus. E que você hoje possa entender, sair desta aula compreendendo de que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. É através de Jesus Cristo que veio todo o resgate para a humanidade, que eu e você temos que dar continuidade àquilo que Jesus que ele fez aqui na terra. Em Mateus 28, 18 em diante, a Bíblia diz que todo o poder foi dado a Jesus. E Jesus, ele compartilhou esse poder com a humanidade, dizendo, olha, portanto, ide agora, vocês vão fazer discípulos. Vocês vão fazer muitos discípulos de todas as nações, batizando, ensinando todas as coisas que eu vos ensinei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando nas águas, ensinando os milagres que eu fiz, ensinando todas as coisas que eu vos ensinei. Os discípulos acompanharam Jesus. Então o nosso papel hoje é fazer como os discípulos fizeram, cumprir toda a missão que Jesus dá continuidade. Nós somos a grande comissão. Nós somos aqueles que estamos propagando o Evangelho, o reino de Deus. E que você possa propagar esse Evangelho, esse reino. E que o Evangelho não pare em você. O Evangelho te alcançou. Agora você precisa fazer esse Evangelho ser propagado. Você precisa fazer discípulo. E esse é o seu papel nessa aula de treinamento ministerial. Eu creio que esse tempo que você está aqui participando é um tempo de que Deus está forjando em você o caráter de um líder de êxito. O caráter, formando um caráter de um servo, um caráter de um discípulo. Para você se tornar um discipulador, você precisa ser um discípulo. Então você está se tornando um discípulo. Você está participando desse treinamento e essa é um exemplo de que você está querendo verdadeiramente ser um discípulo. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado por estar conosco. Está dando o seu tempo, dedicando esse tempo para... É um investimento na sua vida espiritual, é um crescimento. Essas aulas ficarão gravadas para que as pessoas que você ganhar para Jesus, quando elas entrarem na escola de líder, escola de treinamento, vai estar gravadinha aí. Mas você também vai ter a oportunidade de ministrar também, porque você também vai ser um líder de êxito, vai se tornar um líder de escola de treinamento ministerial. Eu profetizo isso sobre a sua vida e eu quero orar por você nesse momento. Obrigado mais uma vez por estar se dedicando para estar aprendendo mais, porque quanto mais a gente aprende, o conhecimento é tudo. O conhecimento faz a gente conquistar níveis mais altos e conhecer a palavra de Deus melhor ainda. Amém? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez por esse momento, por esta aula. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou Jesus para nos resgatar, enviou Jesus para trazer, Senhor, tudo aquilo que havia perdido, Senhor. Obrigado, Deus, que hoje nós temos livre acesso de entrar no Santo dos Santos e nós temos o poder, Senhor, de também gerar outras vidas para o Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor nos use de uma forma sobrenatural, que o Senhor nos use para ganharmos muitas vidas para o Senhor, que nós possamos, Senhor, formar muitos discípulos para o Senhor Jesus, porque é o Senhor Deus que transforma, é o Senhor que ministra, é o Espírito Santo que batiza, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E desde já nós queremos agradecer, Senhor, te pedir que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão participando desta aula e que a bênção seja completa na vida dos teus filhos. Nós agradecemos e te louvamos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, queridos, e até a próxima aula. E que você possa nos dar o feedback desta aula. Nós já demos as dicas, só é você voltar um pouquinho e você falar daquilo que você aprendeu hoje. Tudo aquilo que você aprendeu, você vai falar, vai mandar um WhatsApp para o seu discipulador, para o seu bispo, para o seu pastor e
você vai estar. Essa é a prova de que você realmente entendeu, compreendeu tudo aquilo que Deus falou para você neste dia. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e até a próxima aula. Shalom, shalom, graça e paz.